Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos seguir adiante. Mais do que felizes são os que ouvem, guardam a palavra da profecia deste livro. Mais do que felizes são os que praticam a palavra de Deus. Mais do que felizes são os que obedecem a Deus. Porque quando o Senhor vier, colocará sobre ti os bens a qual Ele tem prometido, o qual é a salvação. Jesus, Ele disse: examine, pois, a Escritura, porque nelas vocês encontram a vida, e ela que testifica de mim. Somente nas Escrituras nós temos a verdade, e somente a palavra de Deus, ela pode testificar do verdadeiro caminho, da verdade, a qual conduz a Deus. Muitas pessoas se orgulham por ter crescido numa religião e estarem a sua vida inteira numa religião, mas Jesus fala: alegre-se pelo seu nome, está escrito no livro da vida. Não se orgulhem, pois o orgulho vem do diabo, o orgulho não vem de Deus. De Deus vem a humildade, por isso que Jesus fala que o Senhor Deus dá graça aos humildes, mas antes resiste aos soberbos. A soberba do homem precede a ruína, ou seja, traz a sua própria destruição. Mas antes, estejam submissos a Deus, um coração quebrantado e contrito, a qual Deus jamais rejeitará. Pois essa manhã, o dia que se chama hoje, é o tempo, o dia de se arrepender, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e volte a Deus enquanto Ele está perto, deixando todos os ímpios seus maus caminhos. Deixe os ímpios seus maus caminhos, tornem-se a Deus, porque Deus é benigno. Todos os ímpios devem deixar os seus maus caminhos. Muitas pessoas têm orgulho de seus maus caminhos. Muitas pessoas estão vivendo errante, caminhando em seus pecados, e elas têm prazer nisso, sentem orgulho disso. Mas a Bíblia fala: deixe os ímpios os seus maus caminhos e tornem-se para Deus. Não se orgulhe do seu pecado, pois o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O Senhor Deus anuncia agora em todos os lugares e a todas as pessoas que se arrependam e deixem os seus maus caminhos, endireitai as veredas, preparai o caminho para o Senhor. Está preparado? O caminho está preparado para encontrar com o Senhor? Nós temos que ter essa ciência, essa certeza no coração. Você tem preparados para se encontrar com o Senhor? Como se você não sabe? Como que as pessoas não sabem a quem estão servindo? A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica a quem você tem servido, ou a Deus ou ao diabo. É um dos dois. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. Fato é que muitas pessoas têm feito a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Mas felizes são que fazem a vontade de Deus. De quem você tem feito a vontade, a esse está preparado sua alma, a esse está a tua alma caminhando em direção. Felizes são aqueles que guardam a palavra de Deus, porque quando o Senhor vier, o colocará no bom lugar. Felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus, porque quando o Senhor vier, Ele estará no bom lugar. Muitas pessoas atribuem estar no bom lugar no mundo dos mortos, pessoas que fazem coisas boas, mas se esquecem que há o inferno como um castigo para os seus pecados.
Muitas pessoas se esquecem que existe um castigo eterno e dizem que estão num bom lugar. O que faz a pessoa estar num bom lugar? Segundo a Bíblia, aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é as rezas que colocam a pessoa no bom lugar. Fazer a missa de sétimo dia, isso não coloca a pessoa no bom lugar. Isso não faz com que a pessoa esteja salva. Não é a caridade, as boas obras quem faz com que o homem esteja num bom lugar. Mas Jesus fala que felizes são os que fazem a vontade de Deus, porque quando o Senhor vier, o colocará no bom lugar. Ou seja, Deus é quem coloca o homem no bom lugar, segundo a sua fidelidade. Mas a Bíblia fala assim, homens impenitentes, homens atrevidos, obstinados, que não receiam de blasfemar, ou seja, que na verdade não têm temido ao Senhor. Se esquecem que todos estarão diante de Deus, pois o homem está ordenado morrer uma única vez, e vindo após a morte o juízo. Segundo está escrito em Hebreus, o homem após a morte ele estará diante de Deus para ser julgado. Ou seja, o que te faz pensar que estará reencarnando numa próxima vida? O que te faz pensar que estará no purgatório? São as tradições, mas Jesus diz que as tradições invalidam o mandamento. Segundo escreveu Jesus em Mateus, ou melhor, segundo disse Jesus em Mateus, capítulo 15, versículo 6, as vossas tradições invalidam o mandamento de Deus. E assim bem validais o mandamento de Deus, cumprindo tradições e não seguindo a palavra de Deus. As tradições são antigas, mas a palavra de Deus ela vem antes, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, o verbo que estava com Deus, que no princípio estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Deixe os ímpios seus maus caminhos, deixe enquanto há tempo, enquanto ainda há tempo, arrependam-se e não pereçam, arrependam-se da vida de pecados e não pereçam. Deixe o homem as suas feitiçarias, deixe o homem as suas bebedeiras, deixe o homem o seu orgulho, deixe o homem os seus adultérios, se converta ao Senhor, que assim se compadecerá. Somente o Senhor Deus pode ter compaixão do homem, mas se você perecer assim, nesse seu caminho, certamente descerá ao inferno. Deus ele tem dado graça aos humildes e no final dessa caminhada, os humildes serão colocados no bom lugar, mas os soberbos de coração, obstinados, endurecidos, certamente perecerão. Assim a Bíblia fala no livro de Malaquias, no capítulo 4, que como labareda de fogo, ou seja, como palha lançada no fogo, assim serão todos os soberbos. Como a palha lançada no fogo, assim todos os soberbos serão. Por isso tema ao Senhor, porque Jesus é o sol da justiça para aqueles que temem ao Senhor. Ou seja, existe a recompensa para os que temem ao Senhor, existe também a recompensa para aqueles que não temem ao Senhor. Ou você tem temido a Deus ou não. E se você tem temido ao Senhor, Ele será o sol da justiça para você. Jesus ele é o sol da justiça para aqueles que temem ao Senhor, mas Ele é o justo juiz para aqueles que não temem ao Senhor. Para aqueles que não têm temido ao Senhor, resta um castigo eterno. O temor ao Senhor é se desviar do mal, é afastar-se dos caminhos de impiedade, de perdição. A Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor, ele se aparta do mal. E verdadeiramente será quantos que têm realmente temido a Deus. Você tem sido um dos quais tem temido ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar a sua palavra. O princípio da sabedoria é praticar a palavra de Deus. Isso é o verdadeiro temor. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardam a palavra da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, o tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando. Busca o Senhor enquanto se pode achar,
Invoque a Deus enquanto Ele está perto. E deixe todos os ímpios seus maus caminhos, pois o dia do Senhor está próximo. Prepare-se para se encontrar com o Senhor. Estejam preparados, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam alcançar a vida eterna e assim sejam salvos. A Bíblia relata quem serão salvos e os quais serão condenados. E em Mateus 7, aquele que faz a vontade de Deus, esse será salvo. Em Apocalipse 21, os fornicários, os idólatras, os beberrões, os homicidas, os imorais, os assassinos, roubadores, adúlteros, serão lançados no lago de fogo. Ou seja, a Bíblia faz um alerta: arrependam-se, pois o salário do pecado é a morte. Se certifica-se que o teu nome está inscrito no livro da vida. Se certifique que você tem realmente crido em Jesus Cristo, porque aqueles que creem em Jesus Cristo realmente praticam a sua palavra. Jesus, ele está às portas da cidade de Goiânia, pois o tempo está se aproximando, o dia do Senhor se aproxima. Prepare-se para se encontrar com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, vou aproveitar essa sombrinha aqui e vou dar uma pausa. Talvez eu nem corte o vídeo. Vou dar uma pausazinha aqui. Já vai fazer uns 40 minutos que eu tô andando por aqui nessa região. Tô pregando aqui quase 40 minutos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos continuar. Vamos continuar.
Jesus está às portas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, busca ao Senhor enquanto há fôlego de vida. Enquanto está perto. Ou seja, enquanto ainda te resta fôlego de vida, Deus ele está perto. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías: o que faz separação entre o homem e Deus são os seus pecados. Isaías 59, versículo 2: encobre os seus ouvidos para que não sejam ouvidos. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Por isso Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A qual é o pecado? E ele é o véu, ou melhor, ele rasgou o véu de cima a baixo. O véu da separação, a qual é o pecado, Jesus rasgou. E nós devemos buscar nos aproximar diante de Deus, aquele a qual nós nos achegaremos no último dia para prestação de contas. A Bíblia fala que nós devemos buscar o Senhor de toda força, de todo entendimento. Infelizmente, muitas pessoas só buscam por necessidade, só buscam por interesses, só buscam por circunstâncias a qual te não deixam saída. Mas aí a Bíblia declara que o Senhor Deus, ele inclina os seus ouvidos a ouvir. Mas bem-aventurados são aqueles que buscam o Senhor de todo o seu entendimento, de toda a sua força por amor, e não os que buscam por necessidade, não os que buscam por interesse. A Bíblia fala que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, e o reino de Deus e sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é uma vida próspera, não é uma vida de prazeres que passam, mas o reino de Deus é composto por fazer a vontade de Deus. O reino de Deus é gozo e paz do Espírito. É algo que realmente flui de dentro do interior, da parte do Senhor. Jesus anuncia a todos os homens que deixem os seus maus caminhos, deixe o ímpio os seus maus caminhos, afaste o ímpio dos seus caminhos maus, afaste o ímpio da embriaguez, deixe o ímpio a feitiçaria. Os Exus, eles não poderão te ajudar na hora da sua morte. A Maria não poderá te ajudar na hora de sua morte. Maria, uma serva de Deus, aguarda pelo dia do juízo, o dia para ser ascendida aos céus. Jesus, ele declara: ora, pois ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Ou seja, o Filho de Deus é o único que subiu ao céu, e por isso coroado no céu somente é Jesus. Não há nenhum outro nome dado no céu pelo qual os homens possam ser salvos, ou pelo qual os homens acreditem que possam ser salvos, senão o nome de Jesus. Ou seja, somente Jesus pode salvar o homem, somente Jesus pode conceder ao homem uma vida eterna, uma vida de salvação. A Bíblia fala: escolhe a vida para que não te suceda a morte, pois há dois caminhos, um que conduz à condenação, outro que conduz à salvação. Escolhe o caminho que conduz à salvação. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Somente através de Jesus para chegar ao Pai. Infelizmente, o mundo não tem crido nas palavras de Deus. Alguns seguem entidades, espíritos evoluídos que são demônios, seguem os santos intercessores que na verdade são demônios. Outros seguem Exus, que são também demônios. Mas ninguém pode chegar ao Pai por meio dessas entidades. Ninguém pode chegar ao Pai por meio desses espíritos, mas somente através de Jesus Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai através de Exu, através de Maria. Os demônios não levam ao Pai, mas Jesus é o caminho que conduz ao Pai. Ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. É o que está sendo anunciado nessa manhã. Geração rebelde, se arrependa,
geração de coração endurecido e obstinado. Arrependam-se, deixem os maus caminhos, pois o tempo está próximo. É chegada a hora. Tema ao Senhor e dá-lhe glória, e dá-lhe honra, porque eis que o dia do Senhor se aproxima. Eis que o dia do Senhor está próximo. O tempo do Senhor está se aproximando. O tempo está se esgotando aqui para cada um. O tempo de cada um de nós diante do Senhor está se esgotando. Deus determinou ao homem um tempo, e esse tempo é o fôlego de vida, como um vapor, ele se passa. O que é a vida do homem? É como um vapor que logo vem e se desvanece. Assim é o dia do homem pela terra, como vapor que se desvanece. Por isso, ao invés de acreditar que na última hora ainda te resta uma esperança, acredita que ainda hoje Jesus te dá a salvação. Jesus Cristo está às portas. Busca o Senhor enquanto se pode achar, e volte a Deus enquanto Ele está perto. Deixe os ímpios seus maus caminhos. Arrependa-se hoje e não pereça. Arrependa-se dos pecados. A Bíblia fala no livro de Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e não pereçam. Arrependimento não somente é reconhecer os pecados, mas se afastar dos pecados. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Jesus diz que aquele que realmente teme a Deus, ele se desvia, ele afasta-se do mal, afastando-se de sua soberba, afastando-se de sua idolatria, de sua embriaguez, de sua imoralidade. Jesus, ele diz que assim como é os seus olhos, assim será o seu coração, porque os seus olhos são a lamparina do corpo. E se você tem contemplado coisas más, todo o teu corpo será em trevas. Todo o corpo será em trevas. Jesus anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, deixe os ímpios seus maus caminhos, tornem-se ao Senhor. O dia está se aproximando. Busca o Senhor enquanto se pode achar, pois o tempo está se esgotando. Busca o Senhor enquanto Ele está perto, deixando os ímpios seus maus caminhos. Naquele dia, a Rainha do céu não vai poder te ajudar, não vai poder rogar por você. Naquele dia, sua irmã descultura não poderá fazer nada por você. Por isso, Jesus é o socorro bem presente agora, para aqueles que temem, para aqueles que temem ao Senhor, se desviam do mal, se afastam de suas iniquidades, se afastam de seus pecados. Para aqueles que realmente têm temido ao Senhor, sabem que Jesus Cristo virá para trazer a cada um a sua recompensa. A Bíblia fala que é Ele mesmo quem recompensa cada um segundo as suas obras. Jesus tem a recompensa tanto para os fiéis como para os infiéis, aonde Jesus dará aos fiéis a vida eterna, salvação, e a condenação aos infiéis, fidelidade segundo a qual nós devemos ter é a Deus, não a tradição. Jesus fala: aquele que permanecer até o fim será salvo. No que você tem permanecido fiel? Se é a tradição, saiba que Jesus, na verdade, Ele te colocará a condenação, porque o que nós devemos guardar é a palavra de Deus, não é a tradição apostólica, romana, mas sim a palavra de Deus. Não é a tradição dada por Allan Kardec, mas sim a palavra de Deus. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós devemos bem dizer a Deus. Você já parou para pensar se fosse salvação por meio de tradição? Os kardecistas seguiram outro Jesus, os católicos seguiram outro Jesus, os muçulmanos seguiram um outro Deus, negando a Jesus.
Ou seja, nós teríamos vários deuses se fosse por tradição, mas não é por tradição, mas é pela palavra de Deus antiga, a qual foi anunciada. Por isso essa palavra, ela é mais do que insubstituível. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Luz e lâmpada para os caminhos e para os nossos pés é a palavra de Deus. Essa palavra nessa manhã está sendo anunciada nessa rua, nesse bairro, nessa região, onde o Senhor Deus requer que se arrependam. Não basta somente crer de palavras, acreditar em Deus de palavras, mas Jesus fala que devemos nos sujeitar a Deus, devemos obedecer a Deus, devemos assim entregar os caminhos verdadeiramente a Deus. Filhinhos, não ameis somente de palavras, mas em ações. Não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. Há muitas pessoas que ouvem a palavra e não praticam, mas não sabem que estão enganando a si mesmos, estão caminhando para o inferno, porque o fato de acreditar em Deus, a Bíblia fala isso no livro de Tiago, que até os demônios creem em Deus e se estremecem. Ou seja, o fato de acreditar em Deus sem obedecer a Deus é uma fé igualmente a fé dos demônios, uma fé sem obras, uma fé falsa. A Bíblia fala: não sabeis vocês que a fé sem obras é morta? Ou seja, a fé sem obediência a Deus é uma fé morta. E muitas pessoas ocupam cadeiras de religiões, fazem parte de cultos, mas na verdade não obedecem a Jesus Cristo. Isso é uma fé morta. Mas a Bíblia fala antes, devemos dar graças ao Senhor, devemos nos sujeitar ao Senhor. Jesus, ele está às portas moradores. Hoje o tempo está se esgotando, o tempo está se aproximando. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto ele está perto. Afaste-se do pecado, deixe o homem seus maus caminhos, deixe o homem os seus caminhos de impiedade, deixe o homem as suas idolatrias enquanto há tempo, deixe o homem as suas imoralidades, pois o tempo está se aproximando, aonde todos estarão diante do Senhor. A Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 1, versículo 18, porque do céu manifesta-se a ira de Deus contra aquele que detém a verdade de Deus em mentira, contra aquele que detém a justiça de Deus em injustiça. A ira de Deus, ela vem do alto céu contra aqueles que na verdade estão caminhando em desobediência a Deus. A ira de Deus, ela vem sobre os tais que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus, ela vem sobre os quais não se importaram em conhecer a verdade de Deus. A Bíblia vai falar nas cartas a Tessalonicenses, a segunda carta no capítulo 1, como labareda de fogo padecerão uma eterna perdição ante a face do Senhor Deus todos aqueles que não obedecem ao Senhor e todos aqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, todos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo sofrerão um castigo eterno. Todos aqueles que na verdade não querem conhecer a Deus serão lançados no tormento, no castigo eterno. A Bíblia anuncia que se arrependam, porquanto Deus determinou o dia em que vai certamente julgar o mundo, e disso deixou certeza, ressuscitando a Cristo dentre os mortos. Nós temos uma certeza em que o mundo vai ser julgado quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e Jesus será o justo juiz. Você já parou para pensar para onde irá a tua alma? A quem tem preparado e aonde estará? Louco, pois ainda esta noite podem pedir a tua alma, e a quem será que está preparado
E para quem será? Jesus ele propõe uma parábola, onde ele faz com que nós realmente possamos pensar aonde nós estaremos e aonde passará a eternidade, sendo que existe o céu e o inferno. Existe a obediência a Deus e a desobediência. Os desobedientes, segundo a Bíblia, passarão a eternidade no inferno. Com Deus, passará a eternidade os que fazem a vontade de Deus. Não os que falam de Deus, não os que confessam que creem em Deus, mas os que fazem a vontade de Deus. Jesus ele diz: nem todos que me chamam de Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. De quem você tem feito a vontade? Do Pai que está no céu? Ou a vontade do próprio coração? Ou a vontade de Deus? Ou a tua própria vontade? De quem você tem feito a vontade? Porque o tempo está chegando, está se aproximando, e nós estamos próximos de ter um encontro com Deus, onde esse encontro, Deus dará a recompensa. Segundo a Bíblia fala, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, vós que praticam iniquidade, para o fogo eterno. Mas dirá às ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuo o reino dos céus, que é dado a vós por herança desde a fundação dos séculos. Você já parou para pensar o que ouvirá da boca de Deus? Vinde a mim, ou apartai-vos de mim? Reflete bem, porque o tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando, o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor vem, ardendo como chamas de fogo, onde todos os soberbos, onde todos os iníquos, rebeldes, padecerão uma eterna perdição. Mas Jesus ele veio para que nenhum venha perecer. É o que diz em João capítulo 3,16. Deus enviou Jesus ao mundo para que as pessoas não venham perecer, mas venham alcançar a vida eterna. Não significa que alguns não vão perecer. Significa que aqueles que não creram, ou seja, não se sujeitaram a Jesus Cristo, certamente perecerão no inferno. Significa que aqueles em quem não creram verdadeiramente nas palavras de Jesus sofrerão as consequências eternas. Mas Jesus ele está às portas. Se hoje ouve a palavra do Senhor, não endureça o coração, como fizeram no tempo antigo, e assim pereceram. Geração de coração rebelde, geração de coração endurecido. A cada dia mais, o tempo do seu juízo está próximo. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias, compravam, vendiam, ou melhor, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até a última hora, e não perceberam. Ou seja, as pessoas entram num êxtase, elas ficam anestesiadas pelo pecado, e não percebem que estão prestes a perecer, e não percebem que estão prestes a descer ao inferno. As pessoas ficam distraídas no pecado, e ficam totalmente adormecidos no pecado, e se esquecem que o acerto de contas um dia virá. As pessoas entregam-se a bebedeiras e vivem uma vida de orgia, mas se esquecem que um dia as contas elas chegarão, aonde diante de Deus teremos que nos justificar, teremos que prestar conta. Se esquecem que o salário do pecado é a morte, se esquecem que a recompensa do pecado é o lago de fogo e enxofre, porque o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. O lago de fogo e enxofre é o castigo para os malfeitores e para o diabo, os anjos caídos e, segundo a Bíblia, todos os que o seguem. A quem você tem seguido? O salário do pecado é a morte, por isso se arrependam. Arrependam-se e não pereçam. Deixe os homens ir para os seus maus caminhos. Deixe os homens ir para sua vida de crime, sua vida de idolatria aos ídolos pagãos do futebol. Deixe os ídolos, as imagens de escultura não te salvarão. As imagens de escultura são uma abominação diante de Deus. Não prostrará diante das imagens de escultura, pois sou eu, o Senhor, o teu Deus.
Êxodo 20 diz: não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, ou do que há na terra, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei da terra do Egito. A terra do Egito era uma grande abominação aos olhos de Deus, de grande idolatria, aonde suas imagens de escultura eram veneradas e idolatradas. Assim semelhante nos dias de hoje fazem a mesma coisa, mas se esquece que todos os idólatras serão lançados no lago de fogo. Deus lançará os ímpios e todas as nações que têm se esquecido de Deus no inferno. Por isso se arrependam e não pereçam. Arrependam-se e convertam-se para que sejam apagados os vossos pecados. E venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. O aviso do Senhor está ecoando pela terra. A palavra de Deus está sendo anunciada como aviso prévio. Quem deu crédito à pregação do Evangelho, a quem manifestou-se o braço forte do Senhor, a quem deu crédito à voz e à palavra de Deus, a esse certamente Deus guardará da contaminação, da condenação. Por isso a Bíblia fala: filhinhos, não ameis somente de palavras, mas em demonstração, atitude e poder. Por isso que a Bíblia fala: guarda o que tu tens, para que ninguém roube sua coroa da vida eterna. Acredite ou não, tudo que nós temos para guardar para Deus é a fé. Tudo que nós temos para conservar diante de Deus é a fé. Paulo escreve dizendo: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. No final das contas, o que nós vamos ter que apresentar a Deus é a fé. Uma fé incorrupta, ou seja, uma fé conservada. Não uma fé com o fermento dos fariseus, o qual é a hipocrisia. A Bíblia fala em Hebreus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Por isso tome cuidado, Jesus falou: cautelados com o fermento dos fariseus. Porque se a fé vem somente por ouvir a palavra de Deus, então certamente nós devemos nos guardar das tradições. Devemos nos guardar das tradições, porque as tradições invalidam o mandamento de Deus, invalidam a palavra antiga, a palavra de Deus. A tradição não deve ser guardada e venerada, mas a palavra de Deus, ela deve ser praticada, ela deve ser guardada e escondida nas tábuas do coração, como uma lei. Como uma lei, as palavras de Deus devem ser guardadas no coração para serem praticadas. O dia está se aproximando, arrependam-se. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque o tempo está próximo. Arrependam-se e deixem os pecados porque o tempo está próximo. Eis que o dia do Senhor vem se aproximando, como chamas de fogo. A Bíblia fala no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e aproxima-se muito o dia do Senhor. Naquele grande dia, os homens soberbos, eles se angustiarão. Naquele grande dia, os homens estarão desolados pela terra, aonde nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá salvar, mas pelo o zelo de Deus e fogo da ira do Senhor os consumirá e os castigará. Ou seja, o dia do Senhor Jesus está se cumprindo, onde a Bíblia fala em Mateus capítulo 25, que Jesus virá nas nuvens no céu, juntamente de milhares de seus santos anjos, aonde, como o pastor separa os bodes das ovelhas, Jesus apartará um dos outros. E aí Jesus dirá aos bodes rebeldes: apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno. Mas dirá às suas ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuam o reino dos céus, que é dado a vós por herança desde a fundação dos séculos. Se preparem para se encontrar com o Senhor, pois o tempo está próximo. Se arrependa, endireite os caminhos, deixe o homem sua imoralidade, deixe o homem a sua homossexualidade, deixe o homem a sua bebedeira, deixe o homem o seu orgulho, a sua feitiçaria, a fim de voltar o seu coração a Deus, porque o tempo está
aproximando e não vão querer perecer o castigo eterno, mas certamente o Senhor anuncia que busque a salvação. Meus amados, vou dar uma pausa aqui, mais uma pausa, e agora eu vou descendo essa avenida até chegar ao fim dela. Tem coisa demais aqui, irmãos, tem rua demais, irmãos, pra pregar aqui, viu? Ali pra cima ali tem mais um pedaço grande, ali pra cima tem mais um grande pedaço. Aí pra você ver, nós estamos diante de uma fraternidade espírita, ó. Fraternidade espírita agora. Ali de frente a igreja. E assim nós estamos vivendo aqui. Estamos vendo aqui, né, as pessoas totalmente dispersas, separadas. Aí a pessoa fica dividida. Eu vou para a igreja evangélica, eu vou para o espiritismo. As pessoas podem escolher, né? Mas é igual Pedro diz: para onde que nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. A quem nós vamos recorrer? Se eu for para cá, aqui tem os espíritos evoluídos, os demônios, espíritos enganadores. Se eu for para ali, ali tem homens querendo guiar outros homens, cegos querendo guiar outros cegos. Então, certamente nós devemos ir para Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. O Senhor Deus venha conceder aos irmãos aí do outro lado paz, graça, salvação e coragem para anunciar o Evangelho. Vamos dar uma pausa por aqui, finalizar talvez por aqui esse vídeo e começar outro. Vontade de pregar ali para as ruas de cima é grande, mas chega um momento que a gente esgota a força, não tem mais fôlego, não tem mais força para continuar, as pernas não aguentam, a garganta não aguenta. Eu preguei só para aquele lado ali, ó, aquele lado ali todinho ali, para baixo ali tudinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para os irmãos. Aquele lado ali todinho. Deixa eu ver. Esse lado aqui até lá embaixo, até no final, foi a parte que eu vim pregando, não dá pra filmar tudo. Mas de lá de baixo, do final dessa rua, até aqui nessa rua, ainda tem um pedação grandão pra lá ainda, pra aquele lado lá, né? E fora essas quadras desse lado aqui, ó. Mas aqui fica para um outro dia. Grande a seara, mas poucos são ceifeiros. Glória a Deus e a paz esteja convosco.